Beleza, já estamos gravando, pessoal. A nossa aula de hoje, ela é a respeito do processo de quantização, tá? Basicamente, nós vamos estudar aqui um quantizador linear, mas vamos falar também de codificação não linear, né? As técnicas de compressão, de expansão de sinais, tá? E aí a gente vai, na apostila de vocês, nas informações que estão aqui, tá tudo muito voltado para o que é usado no sistema de telefonia. Eu vou tentar explicar para vocês, no geral, né, como é que funciona, e aí eu vou refletir isso com o que está lá na apostila, para que vocês entendam a técnica, entendam os processos, como é que a gente faz uma coisa, como é que a gente faz outra, e assim por diante, tá? Quando eu falo PCM aqui, né, isso aqui é modulação por código de pulso. Nada mais é do que o processo, um dos processos, né, o processo utilizado em telecomunicações para fazer a digitalização de sinais. É essa modulação aí. Então, os conhecimentos, né, que a gente vai abordar, a quantização de um sinal no PCM, os níveis de quantização, o erro de quantização, como é que é a codificação não linear e como é que funciona a compressão e a expansão dos sinais. Aí foi pedido que vocês fizessem a leitura na apostila, para vocês entenderem, né, essa questão da definição do intervalo de quantização, a definição do erro de quantização, como é que é a codificação não linear e como é que funciona a compressão e a expansão dos sinais analógicos e dos sinais digitais. Pessoal, vou fugir um pouquinho do que normalmente a gente faz na apostila, tá? Do anexo 1 aqui, e eu vou tentar explicar para vocês usando uma metodologia minha, usando essa página aqui para fazer um desenho. Nós vamos partir daquele processo de amostragem que a gente tinha visto. Vamos supor que eu tenho um determinado sinal analógico. O sinal analógico ele tem essa característica, tá? Estou imaginando aqui. E aí eu vou amostrar esse sinal. Colher as amostras aqui, tá? Aqui eu estou falando de um processo de amostragem ideal, tá? Em que a amostra ela tem uma duração que tende a zero. A gente sabe que a amostra ela é um pedacinho do sinal, então ela é um pouquinho maior. E na amostragem plena, que a gente viu, na verdade, né, ela não é nem um pedacinho do sinal, ela é um valor do sinal que é mantido durante um pulsozinho, durante um intervalo de tempo. Normalmente, aí na prática, é pequeno. Então, nós vamos ter essas amostras aqui. E aí, o que acontece? Quando a gente faz o processo de amostragem, a gente fala que o nosso sinal ele é discreto no tempo. O que quer dizer discreto no tempo? Tem instantes bem definidos de tempo onde eu vou existir sinal, onde vai existir sinal. Fora desses instantes, o sinal vai valer zero. Quais são esses instantes? Né? Nos instantes da amostra. Então, aqui no instante da amostra tem sinal, depois zero. Nesse instante tem sinal, depois zero. E esses instantes são bem definidos, uma vez que o tempo entre uma amostra e outro é conhecido e é bem definido. É o período de amostragem lá, né? Aí, beleza. Só que quando a gente faz isso, o sinal ele ainda é contínuo nas amplitudes, na tensão aqui, se for um sinal de tensão V de T, por exemplo. O que quer dizer contínuo? Que ele pode assumir qualquer valor aqui nas amplitudes dentro de uma faixa, infinitos valores, né? E aí a gente vai fazer um processo que é um processo de discretização, nem sei se existe essa palavra, mas tornar, né, o sinal discreto é, nas amplitudes também, ou seja, na tensão aqui também. Para isso, pessoal, nós vamos usar esse processo de quantização. Como é que ele funciona? Eu vou definir, alguns níveis de quantização, tá? No caso aqui, eu vou definir um aqui, um aqui, um aqui e um aqui em cima, um aqui, 4 para cima e 4 para baixo, tá bom?
Esses níveis são valores fixos de tensão, como a gente pode ver aí, ó, eles são fixos. Por exemplo, sei lá, aqui é menos 10, menos 7, não, menos 9, menos 7, menos 5, menos 3. Aí para cima, 3, 5, 7, 9. São valores fixos aí, em volts, tá? E aí, cada amostra que eu tenho, eu vou aproximar ela para o nível de quantização mais próximo. Então, vamos supor que eu tenho essa amostra aqui, que não é nem... Eu vou colocar valores aqui, só para a gente poder, né? Vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5 e 7, menos 1, menos 3, menos 5 e menos 7, tá? Então, vou pegar essa amostra aqui, que não é nem 5 volts, nem 7 volts. É alguma coisa aí no meio. E vou aproximar ou para 5 ou para 7. Para qual delas? Para que for mais próxima, tá? Então, vou aproximar ela aqui, por exemplo, para 5. Essa aqui também vou aproximar para 5. Essa, ela está entre 3 e 5, só que ela está mais próxima do 3. Vou transmitir, então, 3. Essa aqui está entre menos 1 e 1, mas ela está mais próxima do 1. Então, vou transmitir 1. Essa aqui está entre menos 3 e menos 5, mas ela está mais próxima do menos 3, vou transmitir menos 3, e assim por diante, sempre pegando um valor bem definido, mais próximo daquela amostra. Então, se eu tivesse que fazer um desenho aqui do sinal que ia ser transmitido, depois desse processo de quantização, como é que ia ficar esse sinal? Ia ficar assim, ó, duas amostras de mesma amplitude, que é 5, uma aqui em 3, uma aqui em 1, aí a outra está lá em menos 3, aí vem 4 seguidas em menos 5, e um aqui em menos 4 e um aqui em menos 3. No exemplo que eu fiz aqui, pessoal, eu defini poucos níveis, tá? Eu defini aqui 8 níveis, né? 4 para baixo e 4 para cima. Na prática, são definidos muito mais níveis, tá? Só para vocês saberem aí, na telefonia, né? Que a telefonia é a base das telecomunicações aí, né? Grande parte de tudo surgiu por meio da telefonia, né? Na telefonia, no padrão que a gente usa no Brasil, são usados 256 níveis. Então, esses níveis são muito próximos. Então, eu não erro tanto. Eu não tenho igual, ó, esse cara que está aqui, ó, essa amostra que eu tinha colhido aqui, eu passei ela aqui para cima, ó, ela está próximo do zero, eu passei ela lá para 1. Então, eu errei bastante. Só que se eu tivesse mais níveis, se eu tivesse 256 níveis, como é feito na prática, eu não ia variar tanto de uma amostra para o valor real dela. Deu para entender? Pois é. Esse processo é o que a gente chama de quantização, tá? Ele vai imprimir um erro, a gente vai ter um erro, tá? Só que esse erro, quando eu defino tantos níveis, igual eu falei 256, esse erro é pequeno, normalmente ele é pequeno, tá? E aí a gente consegue recuperar o sinal sem grandes perdas, tá? E aí, pessoal, como é que eu faço para digitalizar esse sinal? Normalmente, eu atribuo a cada nível desses aqui uma sequência de bits, tá? Então, por exemplo, né, no caso de eu ter 8 níveis, quantos bits eu precisaria para escrever 8 combinações diferentes? 3 bits. 3 bits, né? Porque se eu tenho 3 bits, 2 elevado a 3 bits me dá 8 níveis de quantização. Então, né, a gente pode até generalizar, ó. Na literatura, vocês acham dessa forma. O N minúsculo é o número de bits e o N maiúsculo é o número de níveis de quantização. Tá, então a gente vem aqui, por exemplo, e ó, 0000001 0100011 100 101 110 e 1. Então, como é que eu vou representar esse sinal aqui em binário? Nessa forma aqui que eu estou usando didática só para explicar. Ó. Uma amostra em 5 é 1 e 0. Então, 1 0. Outra amostra em 5, 1 0 de novo. Outra amostra em 3, 1 0 1.
outra amostra está em 1, que corresponde aos bits 1, 0, 0, e assim por diante, tá, pessoal? E dessa forma eu peguei um sinal que era analógico e transformei ele em um sinal digital, codifiquei ele ainda em bits em binário. Tudo bem? Tá. Essa codificação a gente dá o nome de codificação linear, tá? Em que a diferença de um nível para outro aqui é a mesma, é o mesmo, tá? Então, de menos 7 para menos 5, 2. Né? De menos 7 para menos 5, eu subi 2 volts. De menos 5 para menos 3, 2. De menos 3 para menos 1, 2. E assim por diante. Então, o espaçamento de um nível para o próximo nível, ele é o mesmo. Antes disso, antes de falar do outro tipo de quantização, que é a não linear, eu vou falar sobre erro de quantização. O erro de quantização, vamos supor aqui nos níveis aqui que eu estabeleci, né? Vamos supor que eu tenho um nível menos 1 e um nível 1 aqui, né? De tensão. Aí vamos supor que eu caia aqui. Aliás, pergunta, né? Qual é o pior caso aqui em que eu vou errar o máximo que dá para errar? Vocês conseguem ver? Se ele estiver no zero. Ou ainda, né, generalizando, se ele estiver no meio certinho de um para o outro. Por quê? Porque se ele estiver mais para cima, ele puxa para o lado de cá. Se ele estiver mais para baixo, ele puxa para o lado de baixo. Se ele está no meio, nem em cima nem embaixo. Eu tenho, na verdade, que escolher. Então, essa situação aqui, ó, um valor que cai aqui no meio do intervalo de quantização é o pior caso. É o caso onde a gente tem o maior erro. Tá? Como eu falei, quando eu faço essa mudança, né, do valor da amplitude da amostra para o valor do nível de quantização, eu tenho um erro. O pior caso é esse caso aí de cair aqui no meio. Porque aí a gente vai ter o máximo erro possível, que eu vou ter que pegar esse valor aqui e aproximar para um ou para outro arbitrariamente. E aí, ó, se o tamanho do intervalo dos níveis de quantização é de 2 volts, né, de menos 1 até 1 é 2 volts, o erro máximo é de 1 volt. É sempre metade do intervalo de quantização. Beleza? Beleza. Tá. Aí existe uma métrica que a gente usa para dizer, né, se o meu processo de quantização ele está perdendo muito, ele está errando muito, ou errando pouco, né, que é avaliar, né, a potência do sinal dividido pela potência do erro. É a relação sinal-erro, né? Erro de quantização, que a gente designa ali com a letra Q. Ele até fala lá na apostila que tem gente que chama de ruído de quantização. Não é ruído, tá? Ruído implica um sinal ruidoso. É um erro de quantização, né? Uma variação ali na amplitude que é feita por causa de um erro. Bom, pensando na questão de minimizar esse erro de quantização, o que acontece? Para a maioria dos sinais na prática, para os sinais, na verdade, na prática que a gente usa nas telecomunicações, o nível médio deles, ele está sempre aqui em torno dos valores mais baixos, ou seja, as amplitudes mais baixas ocorrem com muito mais probabilidade do que as amplitudes mais altas. Ou seja, né, na maior parte do tempo o sinal fica ele não vai lá em cima no 5 e no 7, ou no menos 5, menos 7, ele fica aqui no meio. Então, pensando nisso, como ele fica mais lá no meio, vamos tentar achar um jeito de eu errar menos com esse sinal estando ali no meio? De que forma que eu posso fazer isso? Usando uma quantização que seja não linear. Então, onde é que eu vou apagar aqui? Vou apagar isso aqui mesmo. Então, como é que seria a nossa quantização não linear? Mais níveis no meio. Mais níveis no meio, né? Então, ó, nessa mesma situação aqui, do mesmo sinal, o que acontece? Vou imaginar que eu vou definir também 8 níveis. Vou imaginar que eu vou definir 8 níveis, tá?
Só que o que que acontece? Eu vou deixar aqui 2 bem distantes aqui e os outros aqui, ó, bem próximos. Então aí, ó, como a maioria dos sinais ocorre aqui no meio, aqui, né, nos valores mais próximos de 0 volts, e eu tenho mais níveis aqui, eu vou errar menos. Eu vou errar menos. Eu vou errar mais quando? Quando o meu sinal atingir altas amplitudes, mas isso acontece com muito menos frequência do que com baixas amplitudes, né? Ou baixa potência, vamos dizer assim. Posso até falar, 90% das amostras elas vão estar nessa faixa aqui em que os níveis estão mais próximos. E só 10% vão estar nos níveis mais altos. 5% em cima, 5% embaixo, por exemplo. Tá? É um exemplo aí de valores práticos que a gente acha mesmo. Só que aí, esse intervalo aí... Peraí, gente. Só que esse intervalo aí, ele vai depender das características do sinal, tá? Bom, na verdade, o que é feito, né? Isso aqui a gente usa didaticamente para explicar, mas na verdade o que é feito é uma compressão dos sinais. Então agora eu vou lá na apostila, tem alguns gráficos interessantes aqui para a gente poder mostrar, e até para poder linkar com o que eu mostrei para vocês, ó. Isso aqui mostra para a gente o processo de quantização no seguinte, linear no seguinte sentido. Vamos supor que eu pego uma amostra aqui, eu vou aproximar ela para qual valor? Aí eu venho aqui, ó, ela está mais próxima de 5, eu vou representar ela como 5, tá? Aí eu pego uma amostra aqui, eu vou aproximar ela de qual valor? Dessa amostra, desse degrau aqui. E assim por diante, tá? Aí esse ΔV que ele mostra aqui é o intervalo de um nível para outro, tá? E o erro máximo seria ΔV sobre 2, metade do tamanho do nível ali. Beleza, gente? Deu para entender aqui que isso aqui corresponde ao que eu mostrei para vocês do processo? Mas aquela quantização não linear, ela serve para todos os sinais ou só alguns? Vão ter casos em que ela é melhor, vão ter casos em que ela é pior. Eu vou falar sobre isso também. Eu vou falar sobre isso. Só um instante, tá? Bom, ele fala aqui dessa questão do erro de quantização que eu mostrei para vocês e tal. Aí ele fala da codificação não linear, tá? Como é que ela é feita? Ela pode ser feita de duas formas: analógica ou digital, e ela passa por um processo aí que a gente chama de um processo de companção, que é, né, um significado aí da junção das palavras compressão e expansão. Eu comprimo o sinal, então, na verdade, eu não faço isso com os níveis, né? Eu não aproximo os níveis mais baixos lá, os níveis que estão no meio, que eu mostrei para vocês. Eu faço com que os níveis mais baixos do meu sinal, o sinal como um todo, né? Eu vou mostrar no gráfico a relação, sofra uma compressão e depois ele sofra uma expansão. O efeito resultante é o mesmo. É como se eu colocasse mais níveis no meio do sinal, tá? E deixasse os níveis mais espaçados, né? Os níveis mais distantes em amplitudes mais altas. Existe uma curva de compressão que ela é utilizada na prática, aqui vocês vão entender o que é que acontece nesse processo de compressão, que é essa curva aqui, que é a curva da lei A, tá? Ela mostra para a gente aqui, primeiro, o processo de compressão aqui por cima e o processo de expansão aqui por baixo, tá? Então, o que acontece? Quando eu achar uma amostra lá de, por exemplo, 0,2 volts, esse valor de amostra, eu vou passar ele para 0,6 volts na saída, tá? Então, um valor pequeno, ele se torna um valor grande. Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, 0,6, ele vai lá para próximo de 1 volt. Mas reparem que essa curva ela é bem mais inclinada aqui no começo. Então, se eu pegar 0,2 vai para 0,6, se eu pegar 0,3 aqui do lado, ó, já vai lá para próximo de 0,8. Então, quando eu faço isso aqui, é como se fosse uma sanfona mesmo com sinal, né? Imaginem que os níveis de quantização estão lineares, mas eu quero os níveis mais próximos. Quando o nível do sinal for mais baixo, eu faço isso aqui, ó, com sinal, tá? Eu faço essa compressão.
E aí, o processo inverso é feito esse processo de expansão. Então, segue uma curva, tá? Na hora que eu pego lá o valor da tensão de entrada, eu olho qual é o valor da tensão de saída correspondente àquele valor de tensão de entrada, tá? Beleza, gente? Ele está falando que o 0,8, quando ele sofre a expansão, ele fica em 0,4. Isso, isso. Por quê? Porque o 0,4, quando ele sofreu a compressão, ele vira 0,8. Eu faço o processo inverso com o sinal. Sim. Deu para entender? Então, essa curva aqui, ó, só para a gente entender bem. A compressão faz a troca dos valores do sinal seguindo essa curva. E a expansão, que é o processo inverso, segue essa curva, tá? Essa curva aqui é a curva da Lei A, que é usada no Brasil, com o valor de A igual a 87,6. A fórmula dela é essa aqui, ó. 1 mais logaritmo neperiano de AX dividido por 1 mais logaritmo neperiano de A, né? E tem essa curva da Lei Mi aqui, que é usada nos Estados Unidos, por exemplo. A gente consegue perceber que ela tem o mesmo efeito, né? Aqui o processo de compressão e aqui o processo de expansão, tá? Só que ela é bem mais crítica, né? Ela é bem mais dura. Então, reparem aqui que os valores menores, eles vão crescer bem mais do que os valores maiores, a variação. Que é isso que a gente quer. Bom, o processo de compressão ele é feito na transmissão, tá? Então, o sinal ele é comprimido na transmissão, transmitido e expandido na recepção, né? Quando eu quero recuperar o sinal, eu faço a expansão aí. E sendo assim, pessoal, qual é o intuito disso? Só para a gente deixar bem claro. O intuito disso é reduzir o erro, tá? Reduzir aquela relação sinal por erro de quantização. Beleza? Não faz sentido. Eu peguei a ideia. Como é que é, Renan? Peguei a ideia. Bom, essa é a compreensão analógica, né? A compressão e expansão analógica. Podemos fazer também de forma digital, tá? Como é que é feito de forma digital, gente? Só para a gente entender. É mais ou menos o mesmo processo, tá? Eu vou definir mais níveis para valores mais baixos de amplitude e menos níveis para valores mais altos de amplitude. Isso vai passar por dois processos aqui, não vou entrar tanto em detalhes, até porque nem dá muito tempo, mas passa por uma codificação linear com n bits. Esse n aqui seriam 13 bits, e isso quer dizer que eu iria utilizar 13, 2 elevado a 13, que vai dar 8.192 níveis, tá? 8.192 níveis. E aí, essas representações de 13 bits, esses 8.192 níveis, eu aproximo eles, eu agrupo eles em 256 depois, tá? É a mesma lógica do que a gente acabou de discutir. Eu vou mostrar um gráfico que vai ficar mais fácil de entender isso aqui, ó. Da parte da compreensão digital. Aqui, ó, vejam bem. Quando o sinal ele cair dentro de níveis aqui mais baixos, vamos falar aqui dentro dessa janela, sou péssimo para... Ó, dentro dessa janela aqui, ó, de 0 até, sei lá, de menos 1 até mais 1 volts, olha o tanto que a curva sobe, olha o tanto de saída binária que a gente tem. Ou seja, né, para valores pequenos de tensão, nós temos vários níveis, cada nível é representado com uma sequência de 8 bits. Tá? E aí, quando eu tenho níveis mais altos, aí de tensão, né, o nível da minha amostra é maior, eu tenho menos níveis correspondentes a cada bit. Tá? Então, vejam bem, né? Nessa parte aqui da curva, ó,
que é de -1 até -2,5, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 combinações só. Enquanto de -1 até +1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 níveis, tá? Então, a gente consegue ver que eu estabeleço muito mais níveis para valores pequenos das amostras do que para valores grandes, tá? E aí, no final das contas, eu represento isso aqui com 8 bits cada. Beleza, gente? Só falando do que o Renan havia perguntado, né? Nessa questão de erro, a gente tem uma curva aqui que mostra para a gente a relação sinal por erro de quantização. O que a gente quer? O que é melhor? Que a relação sinal por erro seja alta ou seja baixa? E o erro seja baixo. Que o erro seja baixo, consequentemente, se ele está no denominador, o resultado total disso aqui é alto, certo? Tá. Eu falei com vocês que a gente faz a compreensão, né? A quantização não linear, codificação não linear, porque os níveis mais baixos eles ocorrem com mais probabilidade, ou seja, ocorrem muito mais do que os níveis mais altos. E se isso não for verdade? Se isso não for verdade, aí eu não posso fazer a compressão linear. Então vejam bem, o que é bom? A relação sinal por erro alta. Vejam bem, se eu pegar, né, o meu sinal aqui, ele tem uma entrada de -40 dBm de potência, isso aqui é medida de potência, acredito que vocês já devem ter visto isso aqui, né? Que está me dando mais relação sinal por erro, né? As técnicas de comparação, ó, pela lei A e pela lei Mi. Elas apresentam aí maior relação sinal por erro, tá? E a linear apresenta menor. Só que se eu estiver trabalhando aqui a partir de mais ou menos, né? A partir de mais ou menos menos 14 dBm, né? De menos 14 dBm para cima, a curva de relação sinal por erro da compreensão linear, aliás, da quantização linear, né? Aqui não tem compressão, porque é linear, né? Ela fica acima das curvas de quantização não linear, de compressão e expansão. Então, nesses casos, para sinais com potências maiores, né, que vão ter amplitudes maiores, mais prováveis do que as menores, a gente tem a quantização linear sendo mais vantajosa. Beleza? Deu para entender aí, Renan? Beleza. Pessoal, então agora vamos lá na simulação do roteiro de vocês, tá? Que ela vai mostrar mais ou menos essa questão da comparação, tá? Com cada nível, estabelecido cada nível de tensão lá. E aí ele vai comparar com cada nível, tá? E vai mostrar lá de acordo com esse comparador. Basicamente aqui, pessoal, o que acontece? Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom disso aqui. Para poder ver um pouco melhor, tá? Ó, eu tenho um valor de tensão a ser convertido aqui, que é o valor da amostra. Imaginem que esse aqui é o valor da amostra, tá? E aqui eu tenho uma tensão normalizada máxima, e aqui, ó, reparem que eu tenho um divisor de tensão de vários resistores. Então, se eu rodar isso aqui, eu vou ter valores diferentes de tensão, nos meus comparadores. Aqui no caso, 124,9 milivolts. Estou comparando com 125, o comparador ativa esse primeiro LED, acende esse primeiro LED, né? Se eu aumentar isso aqui um pouquinho, ó, aumentar aqui para 200 milivolts, por exemplo, aliás, cadê, gente? Aquela barrinha aqui que estava... Tá.
colocar aqui 300 milivolts. Olha lá. Já pelo divisor de tensão aqui, ó, esse segundo nível ali, dá licença. Deixa eu parar aqui, pegar isso aqui, colocar aqui, né? Esse segundo nível ali já é uma comparação com 249 milivolts, tá? Então, eu teria que passar desse valor aqui para poder ativar o segundo LED. Então, conforme eu vou aumentando aqui o valor da tensão a ser convertida, eu vou ativando mais LEDs, tá? Eu vou parando em cada nível daquele de quantização diferente. Que eu tenho uma tensão maior, aí eu tenho um valor maior ali, tá? Reparem que eu tenho aqui um total de 8 LEDs, tá? Eu tenho 8 LEDs para acender. Vamos mexer nisso aqui mais, ó. Vamos colocar aqui, sei lá, 500 milivolts agora. Olha lá, ele acendeu mais um LED. Então, ele foi parar lá no nível 3 de quantização. A gente poderia chamar assim, né? 700 milivolts. Ó, acendeu mais 2 LEDs. Então, agora ele foi parar no nível 5 lá de quantização. Reparem que aqui a gente tem um total de 8 LEDs. Iriam significar para a gente aí 8 níveis, tá? E a gente tem, né, de fato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comparadores, mais o zero ali, tá? Tem um indicador, esse zero que eu falo é que tem um indicador se o nível de tensão é positivo ou negativo, tá, gente? Então, no total, são 8 níveis mesmo. 4 para cima, 4 para baixo. Perdi o foco aqui, perdi a concentração. Então, a gente vê que essa forma, né, e esse cara aqui, é um tipo de quantizador, é uma forma de fazer essa quantização, né? Isso aí, ele é mais caro, porque ele usa aí uma série de amplificadores operacionais, porém, ele é mais rápido, é mais utilizado nas telecomunicações. Em outras aplicações de outras áreas, existem outras formas de fazer essa quantização, essa conversão de analógico para digital, mas essa aí é bastante usada nas telecomunicações. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que ele fala aqui, tá? Tá. Antes disso, né? A gente verificou essas tensões aqui, verificou os valores, os 8 intervalos, tal, falamos sobre isso, tá? Vocês conseguem ver uma solução, uma situação para eu fazer essa quantização não linear? O que eu teria que fazer nesse circuito aqui? Nesse circuito aí, ele é linear, né? A Uhum, quantização. uhum. Pelo que eu li lá no roteiro, falou que tinha que precisar de um decodificador. Não, Prioridade. não. Isso aí é para poder transformar esses 8 níveis aqui em 3 bits, tá? Isso aí é outra coisa. O que eu estou querendo que vocês me respondam é o seguinte: como é que eu faço para essa quantização aqui ser não linear? Ou seja, né? A gente não tem os níveis lá. Lembra a primeira situação que eu mostrei, que de um nível para o outro era sempre 2 volts? Agora não ser mais sempre 2 volts? Ó, o que que Mudar vai o depender, valor o que que vai mostrar para a gente se eu tô ou não no nível, né? A referência aqui de comparação dos comparadores. Reparem que todos os resistores do divisor de tensão são de 1K. Ou seja, né? Essa divisão aí ela está ocorrendo de forma linear, essa divisão de tensão. Então, se eu quiser um comparador não linear, se eu quiser esses comparadores, né, com tensões que variam de forma não linear, eu venho aqui e mudo quem? As resistências. As resistências dos resistores. E aí eu vou ter uma quantização que vai ser não linear, tá? Aí tem computadores que fazem esses cálculos desses resistores para a gente, por isso que até está escrito no roteiro que vocês não precisam calcular. E a última parte, né, o decodificador de prioridade, que é o CI 74147, é para fazer o quê, pessoal? Para pegar esses LEDs aqui, ó, essas informações que estão desses LEDs aqui, e converter para bits. Se eu tenho 8 LEDs, eu tenho, né, 8 valores possíveis, 8 combinações aqui, porque
um LED sempre vai acender depois do outro. Não vai ter, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro aceso, quarto e quinto apagado. Acende o primeiro, depois acende o segundo, depois acende o terceiro, depois acende o quarto. Então, nós temos aqui um total de 8 níveis, de 8 combinações, né? Aí esse CI 74147, ele vai, né, esse decodificador de prioridade, ele vai transformar isso aqui em 3 bits. Beleza? Nesse caso aí, né, quem tem prioridade é o quinto bit, né? Tipo assim, Sim. Aí, se eu aumentar ali, Renan, mais a tensão, né? Quem é o próximo a acender? Esse carinha aqui é o próximo a acender. Mas nunca você vai ter os mais à esquerda acesos e os mais à direita apagados. Isso aqui é como se fosse uma referência do tanto, ele só vai subindo, assim, ó. Essa referência de qual nível que a gente está. Aí, tipo, ele fala qual é o número binário correspondente a esse bit, né? Tipo assim, Justamente. o, Ele pega essas 8 entradas e transforma, né, em 3 bits. tipo assim, se tá no quinto bit, fica... Quinto bit, na verdade, é o bit 4, né? Porque vai 0, 1, 2, 3, 4. Né? Aí fica 1, 0, 0, né? Pensar assim, Peraí, né? não necessariamente. Peraí, vamos lá. Vamos lá. As condições que a gente vai ter. Ó. Primeiro, né? Esse bit, só esse aqui é aceso. Vamos falar que será bit 0, né? Dos 3 bits aqui. Aí, os 2 primeiros acesos, 0, 0, 1. Os 3 primeiros acesos, 0, 1, 0. Os 4 acesos, 0, 1, 1. Os 5 acesos, 1, 0, 0. E assim por diante, entendeu? Sim, era mais ou menos isso que eu até tinha dito. O quinto bit era... Ah, mas tipo, ele vai mandar esses... Tipo assim, se tiver 5 LEDs acesos, ele vai mandar esses 5 números binários ou só um? Então, se tiver 5 LEDs acesos, aí o CI 74147 ele vai transformar isso em 3 bits. Sim, mas ele só envia... É porque, tipo assim, você escreveu 5 números binários, né? É meio que eu tô perguntando se ele envia os 5 ou só um desses. Não, só um, só a situação atual. Só Ah, a tá, situação atual. Ele escolhe entre um desses, ó. Nessa situação atual aqui, a gente estaria no 100, né? Aí ele manda um 100, correspondente àquela amostra daquele instante. sim, é por isso que é prioridade, né? Sim, Ah, daí que vem o nome. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Tudo bem? Eu vou parar a gravação aqui, então.